A paz do Senhor, meu amado e querido irmão, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Hoje, mais uma vez com a Aline. Antes, eu quero dar o crédito para a Aline. Vá ao canal dela, se inscreva, deixe seu like, compartilhe lá no vídeo dela, beleza? Hoje vamos acompanhar ela mais uma vez aqui. Ela vai estar ali caminhando e mostrando lugares históricos onde Jesus Cristo caminhou, terminando lá na casa de Caifás, beleza? Então um vídeo muito interessante. Assiste até o final. Deixe teu like e compartilhe. Amém? Deus abençoe a todos. Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Nós estamos em Jerusalém porque hoje a gente vai seguir os passos de Jesus de quinta-feira até domingo e por isso nós estamos aqui no Monte Sião para começar. Mas antes disso eu quero dar as boas-vindas para todos aqueles que são novos no canal e aqui a gente fala de tudo de Israel e da Terra Santa para todo mundo. Então, sejam bem-vindos e vamos começar! Sejam muito bem-vindos ao cenáculo, ao local da última ceia. Aqui vai ser onde Jesus vai se reunir com seus apóstolos na quinta-feira de noite para fazer o Seder de Pessach, o jantar da Páscoa judaica. E o que vai acontecer quando eles estão reunidos em volta dessa mesa? Jesus vai prever a traição, como está escrito em Mateus 26, a partir do versículo 20. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estavam comendo, ele disse: "Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá." Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após o outro: "Com certeza não sou eu, Senhor." Então, foi nesse local onde Jesus ele vai prever a traição de Judas. Ele também aqui vai prever a negação de Pedro, mas o mais importante que ele vai fazer aqui é pegar o pão e o vinho, o pão ázimo, como ele era na última ceia, e distribuir a eles. E aqui então vai ser ensinada a comunhão. Essa escultura foi colocada aqui no ano 2000, no milênio, e ela é uma árvore de oliveira, mas essa árvore foi cortada e ela está renascendo dos seus brotos. Ela representa a Jesus e mais que isso, Jesus ressuscitado. E ao pé dela tem aqui trigo e também uma parreira com uvas. Quer dizer, essa árvore representa a Jesus na última ceia como o pão e o vinho. Este aqui é o local da última ceia, segundo a tradição cristã local. Mas essa sala aqui tem 2000 anos? E a resposta é não. Esse local foi destruído e reconstruído algumas vezes ao longo da história. A última reconstrução que a gente consegue ver, que são dessas colunas e do teto também, ela tem 900 anos. E depois da última ceia, Jesus vai pegar 3 dos seus apóstolos e ir orar em Getsemane, para onde a gente vai agora. Então, pessoal, vamos fazer uma caminhadinha. E chegamos agora no jardim de Getsemane, que em hebraico se chama Gat Shbanim, que quer dizer literalmente o local da prensa de azeite. E faz todo sentido, já que a gente está nos pés do Monte das Oliveiras. Se juntavam as azeitonas aqui e aqui se fazia prensa, e esse azeite podia ser usado para muitas coisas nos tempos bíblicos. Entre eles, o melhor azeite era usado para unção, era usado para menorá, para o candelabro do Templo de Jerusalém. Mas a gente veio aqui hoje por causa desse jardim e do que aconteceu nele nos tempos de Jesus. E como está escrito em Marcos capítulo 14: "E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhes: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou,
para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E quando Jesus se afasta, ele vai até uma pedra, e sobre essa pedra foi construída essa igreja que se chama a Igreja da Agonia, que a gente também vai conhecer agora. E tem uma coisa brasileira aqui dentro. E foi nesse lugar então que Jesus diz: Abba, Pai, tudo é possível para ti. Peço que afastes de mim esse cálice, contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. E então, essa pedra na frente do altar, onde tem uma grade escura em volta, essa é a pedra da agonia, onde Jesus também vai suar sangue. Mas o que tem de brasileiro dentro dessa igreja? Aqui em cima, no teto, a gente vê um brasão do Brasil, já que o Brasil foi uma das nações que ajudou na reconstrução dessa igreja. E ele volta ao jardim e encontra os apóstolos dormindo, e ele fala o seguinte: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E aí ele se afasta mais uma vez para orar, e ele volta ao jardim e mais uma vez eles estão dormindo. E ele vai voltar uma terceira vez ao jardim. E chegando aqui pela terceira vez, Jesus vai dizer: levantai-vos, vamos, eis que aquele que me trai está chegando. E justamente quando ele fala isso, quem chega aqui é Judas Iscariotes, com uma multidão que se aproxima. E Judas vai dar o beijo da traição em Jesus. E depois disso, Jesus também vai ser preso e levado até o sumo sacerdote Caifás, para onde a gente vai agora. Então, vamos seguir o nosso passeio e vamos para a casa de Caifás, que fica no Monte Sião. Vamos lá! E chegamos agora na igreja que se chama San Peter in Gallicanto, a igreja de São Pedro no Cantar do Galo. E essa igreja está construída sobre os restos históricos da casa de Caifás. Mas por que o nome de Pedro nessa igreja? Essa história se conecta com a última ceia, onde a gente teve há pouquinho tempo atrás. A gente vê aqui a mesa da última ceia e Jesus aqui apontando a Pedro e mostrando o número 3. Ele está aqui prevendo as 3 negações de Pedro que vão acontecer quando ele está dentro da casa de Caifás. Então, dentro desse local, é tanto o local onde Jesus ficou preso, como também do lado de fora, onde Pedro negou a Jesus. Mas vamos agora entrar e realmente conhecer onde que Jesus ficou preso. E a casa de Caifás foi construída no Monte Sião, por isso literalmente ela fica na Baixada, então a gente vai seguir descendo, são alguns andares até a gente chegar no local que a gente quer. Então vamos seguir descendo, venham comigo. E agora a gente está entrando numa prisão dos tempos de Jesus, porque o sumo sacerdote de Jerusalém vai ter uma prisão, vai ter guardas, vai ter poder político. Como as coisas acontecem nessa época? Nessa época, normalmente, quem escolhia o sumo sacerdote eram os governadores romanos, o que era um escândalo para a época a propósito, mas é o que acontecia. Então, Caifás, na prática, ele era como se fosse um braço direito de Pôncio Pilatos. E ele traz Jesus até aqui e Jesus vai ficar preso. A gente consegue ver, inclusive, aqui esses buracos na pedra que são originais. As cordas não são, elas são posteriores, mas elas estão aqui para nos mostrar como eram. Então aqui se podiam amarrar pessoas e deixar elas presas. Então tem uma prisão inteira, mas tem um local específico que se acredita que é o local, ou melhor dizendo, o poço, onde Jesus foi colocado, e é para lá que a gente vai agora. E esse lugar, ao mesmo tempo, é tão simples, mas tão significativo. Essa sala aqui é vazia. Tem algumas cruzes que foram colocadas aqui por cristãos ao longo da história.
e somente tem um objeto aqui, que é esse livro aqui. Ele é o Salmo 88 em diferentes idiomas. E Jesus vai ficar preso nesse lugar até o amanhecer e ele vai ser levado até Pôncio Pilatos. Então, aqui do nosso lado, a gente vê essa rua barra escada que conectava a parte mais baixa do Monte Sião com a parte central da cidade de Jerusalém. E por isso, quando Jesus é levado da casa de Caifás até o local onde estava Pôncio Pilatos, ele provavelmente também passou por essa mesma escadaria.